Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um programa Voz do Contribuinte, o Estado é Notícia. Hoje nós vamos receber aqui a Lorena, tá? Que é a broker da empresa Remax, que cresceu mais de 70% aqui em Brasília. Tá? O mercado imobiliário é um mercado que não para de crescer, né? E isso é uma contrapartida em relação aos outros setores do Distrito Federal. Daqui a pouco ela vai entrar com vocês para a gente falar tudo sobre o mercado imobiliário. A priori, meus amigos, nós vamos falar da alta de 15,7% nessa introdução do mercado imobiliário, né, nas vendas de imóveis residenciais no primeiro trimestre de 2025, tá? Com 102.485 unidades comercializadas em 221 cidades, de acordo com dados da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, CEBIC. Veja o tamanho da força que é o mercado imobiliário, e esse mercado fomenta outros mercados, né? Produtos de tinta, né? Cimento, tijolo, enfim, uma série de mercados de material de construção, né? Engenheiros, arquitetos, né? Vários setores são impulsionados por esse mercado. Por isso, Lorena, é uma satisfação receber você aqui, né? Você pode se identificar, tá? Falar da sua atuação na empresa, e nós sabemos que nesse mercado hoje, aqui em Brasília, que é o mercado imobiliário, a Lorena é autoridade para falar no assunto. Fica à É vontade. isso, eu sou Lorena Rodrigues, sou broker e franqueada de uma unidade Remax em Brasília. Hoje nós somos 23 agências, 22 em operação. Nós somos mais de 450 associados à Remax no Distrito Federal e a gente tem experimentado um crescimento extraordinário. Então, falar sobre o mercado imobiliário, falar sobre a Remax, falar sobre a Remax Cerrado, falar sobre o time de corretores é algo que me dá satisfação tremenda. Pois bem, pessoal, nós vamos começar falando um pouco de informações da empresa. Um pouco de informações da empresa, certo? E aí, nessa nossa conversa, que é uma conversa espontânea, né, você vai ficar sabendo de todas as informações do mercado imobiliário, bem como de dados relacionados. Lorena, como a Remax conseguiu alcançar um crescimento de 70% no mercado imobiliário de Brasília em 2024, considerando as especificidades econômicas e urbanísticas da capital federal, como uma alta demanda por imóveis em regiões planejadas como Águas Claras e Noroeste. E nós sabemos que esse é um diferencial muito grande do Distrito Federal para o resto do Brasil, né? Brasília foi pensada, foi desenhada. Brasília foi planejada, e a gente tem esse desafio em relação a endereços, em relação a mercado e em relação à alta oferta também. Nós temos sim regiões que são mais procuradas e aí a gente experimenta um diferencial do mercado. Quem procura viver em regiões mais centrais paga um metro quadrado mais caro por imóveis relativamente menores. Então, é a escolha e o tipo de cliente que a gente aprende a lidar. Agora, quando a gente vai para regiões mais periféricas, menos centrais, quando a gente vai para as regiões administrativas mais distantes do centro de Brasília, a gente experimenta um valor de metro quadrado um pouco mais baixo e imóveis maiores. Né? Então, a pandemia ela trouxe essa característica de, num determinado momento, as pessoas buscarem imóveis maiores, e agora a gente experimenta a volta das pessoas para esses imóveis mais centrais, mais perto do trabalho e menores. Quando a gente diz que houve um crescimento de mais de 70%, a gente está falando de um número bem específico, é o segundo trimestre de 2025 em relação ao segundo trimestre de 2024. Eu converso com corretores de imóveis todos os dias, é a minha vivência, é a minha rotina. E eu escuto muita gente dizer que o mercado está ruim por conta do cenário político, por conta do cenário financeiro, mas o que a gente tem experimentado é um crescimento, né, com um volume e uma constância, com um grande
trabalho, mas a gente tem crescido de uma forma extraordinária. Então, por que será que algumas pessoas experimentam um mercado que dizem que não está bom e um outro conjunto está experimentando um crescimento? É essa análise que a gente tem que ver onde é que a gente pode melhorar o contexto geral da profissão para todo mundo viver o crescimento. Na sua opinião, quais são os principais fatores que se devem a esse crescimento do mercado imobiliário, no caso da Remax? E existem outros setores da economia brasileira que estão em crise, né, como o setor produtivo, enfim, tecnicamente, como que você pontua tudo isso? Perfeito. A Remax ela tem uma característica de focar na pessoa, né? Então a venda de imóveis ela é resultado de boas relações acontecendo. Então a Remax ela se preocupa em capacitar o corretor a entender a necessidade do cliente e ajudar o cliente a resolver a questão que ele tem ali, né? Que é uma transação imobiliária. Quando a gente foca primeiro na pessoa, a venda, a transação imobiliária, ela acontece como consequência. Eu falo muito que se a gente olha primeiro para a carteira do cliente, antes de olhar para a necessidade dele, a gente está fadado ao fracasso. A gente mudou a prioridade. Né? E a Remax ela tem essa característica da pessoa ser prioridade. A transação imobiliária é consequência de trabalho bem feito. Exatamente. Então, pessoal, esse é um dado muito importante, que o atendimento tá nas operações comerciais, principalmente no mercado imobiliário, que são as operações com os maiores valores entre todos os mercados, é o imobiliário, o atendimento, um sorriso, né? O seu terno, a forma como você se porta, né? O seu intelecto, o seu capital intelectual, em saber conversar sobre vinhos, né? Sobre comida, etc. Tudo isso pode influenciar, né, Lorena? A gente precisa ser especialista naquilo que a gente está se colocando. Então, o corretor Remax ele é treinado para ser especialista no mercado imobiliário. Então, um dos nossos passos do negócio é o posicionamento. Então, o corretor, quando ele se posiciona numa região, ele conhece a região, ele conhece o movimento de mercado daquela região e ele pode se colocar como autoridade naquele mercado. Pronto, isso faz diferença. Porque ele vai conseguir dar as melhores orientações e a melhor consultoria para o cliente. Né? Maravilha. O conceito de autoridade, pessoal, também é algo que nós temos que levar em consideração, né? E é uma exclusividade hoje da Remax, né? Uma empresa que está em 110 países, tá? E nós não estamos aqui para colocar uma empresa ou outra numa situação de hierarquia, né? ou de classificação, mas o fato é que o modelo de franquia da Remax, que opera com independência em mais de 110 países, como a filial brasileira, especialmente em Brasília, adapta as melhores práticas globais da empresa para atender às particularidades do mercado local. Então, pergunta que eu faço, né? Como a busca por imóveis sustentáveis e a influência da redução da taxa Selic em 2004 fez com que esse crescimento fosse ainda maior? O que acontece? O mercado imobiliário é um mercado que ele não conhece crise. Por quê? Porque uma transação imobiliária, e aí falando bem de imóveis de terceiro, que é o nicho de mercado que a gente mais domina, a pessoa quando ela quer fazer uma transação imobiliária tem algo acontecendo na vida dela, né? A gente tem até uma macrovisão financeira e de situação política do país e tudo isso, mas é o micro-universo de cada um que vai fazer diferença na transação imobiliária. Então, a pessoa quer trocar de imóvel porque aconteceu um fato relevante na vida dela. Nasceu um filho, preciso de mais espaço. Me divorciei, preciso de menos espaço. Muitas vezes é um fato familiar, né? Muitas vezes é um fato familiar. Eu estou trocando de estado, eu preciso de uma nova casa. E aí, quando é algo da nossa vida pessoal que domina, que comanda aquele momento, o que está acontecendo com a economia do país vai ser pouco relevante. Eu preciso de uma casa, todo mundo precisa morar em algum lugar. Né? Então, independente do valor das taxas de juros, independente
da dificuldade de financiamento, de crédito imobiliário, quem precisa morar, vai morar. Vai morar. Pessoal, é muito importante isso que a Lorena está falando agora. Você que é investidor, né, você tem dinheiro guardado, né, e você quer ir para um mercado do qual você vai ter certeza da rentabilidade, da sua segurança. Pessoal, não tem outro mercado que esteja na cabeça diária como o mercado imobiliário. É verdade. Não é isso, Lorena? É verdade. Então, nós estamos aqui recomendando a você, se você está nessa pesquisa, nessa busca, né, o mercado imobiliário te dá a certeza de que lá o teu ativo vai estar guardado e ele pode se transformar num passivo mensal, anual, que vai só aumentar o teu patrimônio. Correto? Então, seguindo, pessoal, vamos considerar, e considerando que Brasília tem um mercado imobiliário aquecido, né, com aumento de 6,2% nas vendas de imóveis em janeiro de 2024, em relação ao ano anterior, né, que é o comparativo do último ano com o ano anterior, como a Remax tem se posicionado para competir com outras grandes incorporadoras, como a MRV, a Cirela, e qual o papel de sua bandeira de alto luxo, né? Ou seja, a Remax tem um posicionamento, ela pode vender casas de 2 milhões de reais, 3, 5 milhões de reais ali no Lago Sul, no Parkway, né? Mas ela também pode vender kitnet de 100 mil, 200 mil, 300 mil reais no Lago Norte, né? Que tem até uma frequência maior, só que a gente sabe que uma venda no Lago Sul, né, de uma casa de 6 milhões, 7 milhões é o objetivo dos corretores, pelos motivos que são óbvios, né? Mas a Lorena vai explicar agora como é que é um pouco dessa situação. A gente não enxerga nenhuma outra empresa imobiliária como concorrente. Nós vivemos um mercado de parceria, né? E aí a cultura Remax prega parceria dentro e fora da nossa empresa, dentro e fora da rede, né? O objetivo do corretor, e aí dentro e fora da Remax, é a venda. Né? A gente foca nas pessoas, a gente capacita pessoas, mas somos empresas, a empresa tem que dar lucro. Exatamente. Né? Independente de ser uma venda de 4 milhões, de 15 milhões, igual a gente já fez, ou de 100 mil. Se a gente tem volume e tem constância, a gente entende que todo imóvel ele é comercializável, desde que ele esteja dentro do preço de mercado, né? E as pessoas, o comprador, ele entenda que ele está sendo de fato bem atendido, ele não está sendo lesado naquela transação, da mesma forma o proprietário, né? Então a gente precisa fazer com que as duas pontas se sintam muito bem confortáveis e seguras nessa transação. Então, enxergar os colegas corretores, mesmo de fora da Remax, como parceiros, faz com que todo o mercado ganhe. A gente cresce como um todo. Então, a cultura de parceria, de colaboração que a gente vive dentro da Remax faz com que a gente experimente esse crescimento independente do ticket médio do imóvel que a gente trabalha. Maravilha. Então, hoje, para vocês, o corretor da Remax, ele é um corretor empreendedor? Ele sempre foi um corretor empreendedor, ele é dono do negócio dele. O que a franquia imobiliária faz é dar suporte para que o negócio dele cresça. E aí, por que a gente fica muito feliz quando abre uma nova unidade franqueada da Remax? Porque a gente está crescendo como conjunto, como rede. Quanto mais franquias a gente tem, mais validado o nosso negócio está e mais forte fica a nossa marca. Perfeito, maravilha. Então, pessoal, não se esqueçam, tá? Que a Remax se posiciona no mercado exatamente sem concorrência, porque é uma empresa maravilhosa, com uma estrutura muito grande, um modelo de negócios que existe em 110 países, e o mais impressionante, tá, pessoal, é que se eu quiser vender um imóvel na Flórida, em Miami, eu consigo entrar em contato com o corretor em Miami, fazer a venda por 5, 6 milhões de dólares e, pasmem, o corretor americano vai mandar o percentual para quem conseguiu a venda.
Então, esse é o modelo de Remax inovador, tá? Revolucionário da Remax, certo? A Remax é reconhecida mundialmente por sua cultura empreendedora e alta comissão para corretores, né? Como esse modelo tem influenciado o crescimento da empresa em Brasília, especialmente em um contexto onde a cidade viu um aumento de 104% nas vendas do Centro-Oeste. Ou seja, pessoal, nós sabemos que tudo na vida é motivação. Vocês imaginam que é uma empresa que a Lorena comanda, né, como broker da empresa, onde os corretores estão devidamente motivados. Eles acordam todos os dias com gana, com vontade de vender, né? E eles fazem vendas e recebem comissões extraordinárias. Então fala um pouco, Lorena, dessa parte motivacional, dessa parte da resiliência, da inteligência emocional e da mesma forma da glória deles quando eles conseguem fazer a venda e é aquela alegria, né? Todo mundo fica muito feliz com essa situação. Eu não vim do mercado imobiliário, né? A minha formação é em pedagogia, então eu digo que a Remax conseguiu transformar uma professora numa empresária. Esse foi o primeiro desafio. E como que foi isso? A motivação ela é de cada um. Eu não consigo te motivar. Você entende o que te tirou da cama naquele dia para te fazer ir atrás do sonho que você quer conquistar. Mas o que a gente faz? A gente valida todas as conquistas, a gente reconhece. O que as pessoas buscam mais hoje no mercado de trabalho? Pasme, além da remuneração financeira, é o reconhecimento. Então, o que a Remax faz? Ela reconhece um trabalho bem feito, seja a franquia que desenvolve melhor o seu trabalho, o broker que desenvolve melhor o seu trabalho, o corretor que consegue mais resultados, o corretor que consegue um volume maior de transação. É esse reconhecimento que valida o trabalho daquilo que a gente faz todos os dias. Porque olha só, por que a gente conhece muito corretor de imóveis? E aí eu falo com muita propriedade, porque eu conheço muitas pessoas que trabalham, têm um sucesso e de repente eles começam a desanimar. Por quê? Fazer a mesma coisa todo dia como rotina cansa. Então a gente precisa ter prazer na nossa rotina. E disciplina, né? É isso. A disciplina, ela vence o talento. Exatamente. Por que é que a gente tem hoje na Remax, eu tenho na minha agência várias pessoas em transição de carreira. Lorena, eu nunca vendi nada, mas eu quero ser corretor de imóveis. Porque na cultura da Remax, o corretor de imóveis ele não é um vendedor. Ele é uma pessoa que aprende a lidar com outras pessoas. E aí a gente vê uma cultura de relacionamento. Quando você se relaciona bem, o seu cliente, que pode até não ter vendido com você, ele te indica para outras pessoas, porque ele gostou da pessoa. Exatamente. Eu acho muito interessante, pessoal, esse aspecto que a Lorena coloca. Perceba, pessoal, não é uma coisa simples. Eu vou virar corretor, vou chegar ali, ou seja lá o setor que você esteja envolvido, né? E vou fazer vendas. E o principal, a matriz para esse sucesso é você dominar o atendimento às pessoas, né? Saber identificar perfis, porque você pode receber alguém ali que seja bem humorado, uma pessoa que tenha, né, um tipo de vida mais tranquilo, bem como você pode receber ali um policial do BOP, né, que aí ele vai ser um cara um pouco mais sério, né, em tese, né? Então saber identificar perfis gera venda, gera lucro, e isso pode mudar a tua vida em qualquer setor no Brasil. Então, Lorena, é muito interessante isso, né? Saber colocar essas situações em relação ao processo de vendas, né? Ao processo de vendas. Não é todo mundo que sabe vender. Então, você avalia que hoje o corretor da Remax, ele sabe vender e é por isso que ele tem sucesso. Ele sabe se relacionar e ele se torna autoridade na região de posicionamento. E aí a venda acontece. Então, o sucesso da venda é resultado de vários pequenos sucessos plantados no dia a dia. Perfeito. Então, quando a gente está na frente de uma outra pessoa, a gente tem que ser só uma outra pessoa.
O corretor, ele antes de confiar na Remax, ele precisa confiar na Lorena. Ele precisa entender que eu validei o modelo de negócio na minha vida. E aí, a partir do que eu vivi, eu te digo, se você trabalhar com a dedicação que eu trabalho, o resultado pode vir para você também. Agora, o mercado imobiliário, ele é um mercado grato. Se você faz muito, o resultado vem. Se você faz pouco ou nada, não existe mágica. O nosso CEO fala muito. Ele fala, gente, não existe almoço grátis. Não existe almoço grátis. A gente precisa fazer para ver acontecer. É simples. Exatamente. Né? Não é fácil. Fácil não é. Exige resiliência. O resultado ele pode demorar a acontecer, porque, como você bem disse, é um mercado que movimenta cifras bem altas e a gente precisa aprender a lidar com ele. Então, pode demorar. Agora, se você fizer o que tem que ser feito todos os dias, com volume, com constância, não tem jeito do resultado não acontecer. Sem dúvida nenhuma. É exatamente isso, pessoal. E esse é um recado, uma sinalização do mercado para a gestão pública brasileira. Tá? Nós aqui somos técnicos, né, contribuintes, né? A Lorena é uma mega profissional reconhecida no Brasil inteiro, e esse é o recado que o mercado deixa para a nossa gestão pública brasileira. Como nós vamos vender a diplomacia brasileira atual, né? Com déficit primário, problemas na gestão pública do país, e nós não estamos falando aqui em nada partidário ou questão governamental, nada do tipo. Nós estamos falando aqui de administração, né? Você saber vender as potencialidades do Brasil, né? Aquilo que o Brasil oferece, o turismo, né? Os nossos setores, e fazer o país crescer. Não é isso, Lorena? Né? Então, esse é o principal diferencial da Remax hoje, uma empresa que está em 110 países. Ela sabe se apresentar, ela sabe vender, ela consegue juntar uma série de fatores que faz com que a Remax hoje esteja na cabeça de área com um posicionamento exclusivo, sem concorrência. Então, pessoal, nós sabemos, Lorena, que com as tendências de sustentabilidade, e nós não podemos deixar de falar desse grande fator importante, né, no mercado imobiliário brasileiro, né, como construções verdes e certificações ESG projetadas para dominar o mercado imobiliário até 2030 estão sendo incorporadas pelas empresas em Brasília. E quais inovações específicas, como o uso de materiais recicláveis ou sistema de energia solar, estão impulsionando esse movimento na capital federal. Resumindo a pergunta, a questão do ESG, a questão dos materiais recicláveis, o sistema de energia solar, as novas tecnologias que o mercado imobiliário também absorve e faz com que o mercado cresça ainda mais. O mercado ele se movimenta, né? E o mundo se movimenta, a gente está sempre em movimento. E há uma preocupação global com a qualidade do planeta, com a qualidade do que a gente vive, com a qualidade do nosso ar, com a qualidade da água que a gente experimenta. Então, é uma preocupação que todos nós temos que ter. Agora, isso não vai acontecer do dia para a noite. Verdade. É um processo. Então, nós já temos construções mais preocupadas com isso, mas olha a quantidade de imóveis que a gente já tem. Exatamente. Que não tem nada desse tipo de tecnologia. Exatamente. Essa adaptação, ela vai acontecendo paulatinamente, ela vai acontecendo pouco a pouco. Gradual, né? É gradual. Gradual. Então, nós podemos crer, pessoal, que o avanço de tecnologias com inteligência artificial e blockchain, sem dúvida hoje, é uma perspectiva que auxilia o corretor da Remax. Hoje a empresa faz uso dessas tecnologias, inclusive para o marketing, e a Lorena vai falar sobre isso agora, que se você é um corretor da Remax, você não precisa gastar seu tempo com design, etc. A Remax tem os próprios sistemas para trabalhar, fazer venda nos Estados Unidos e mandar para a gráfica um cartão de visita, e isso é fascinante. A grande vantagem de pertencer a uma empresa global é o nosso sistema. A gente tem as melhores ferramentas do mercado imobiliário do mundo.
E o sistema que é trabalhado em qualquer agência Remax do mundo é o mesmo que a gente trabalha aqui em Brasília. É tudo muito bem integradinho, né? E com as melhores tecnologias. Isso é fascinante. Então, a gente coloca os nossos dados no sistema e com um clique a gente tem todas as nossas artes prontas. Isso gera uma identidade visual global. Em Legal. qualquer lugar do mundo, o balão da Remax que você vai encontrar vai ter o mesmo formato e vai ter o mesmo modelo de negócio e vai contar com as mesmas expertises imobiliárias, porque o modelo de negócio é o mesmo, validado no mundo inteiro. A gente faz sim uso da inteligência artificial, a gente já entendeu que é uma realidade em qualquer mercado. Tem todo o sistema de marketing, né? Tem Pra todo quem o quer sistema de fazer. marketing, otimiza o nosso trabalho com toda certeza, é muito mais simples de trabalhar. Agora, as melhores ferramentas em qualquer mercado, elas só são eficazes se a gente usar. Não adianta disponibilizar as melhores ferramentas do mundo se a pessoa não sabe usar. Não adianta te Exatamente. dar uma caneta Montblanc se você não é alfabetizado. Exatamente. Então, tudo começa na capacitação. Exatamente, perfeito. É exatamente isso, pessoal, tá? Olha, nós vamos agora tratar sobre a questão de multipropriedade, né? Quais são as perspectivas para o crescimento do mercado de imóveis flexíveis, né? Como a multipropriedade em Brasília até 2030, as tendências do mercado e como as empresas estão utilizando tecnologias como realidade virtual e aumentada para personalizar a experiência e atrair novos perfis de consumidores. O que é isso, pessoal? O cliente chega na Remax, por exemplo, ele sabe que está sendo vendido um apartamento, uma casa, etc. A inteligência artificial ela cria aquele ambiente, coloca o sofá, o quadro do Van Gogh e monta todo aquele cenário ali da família, né? E a partir dali, quando o cliente visualiza aquela imagem, ele pode tomar a decisão de compra. Então, fala um pouco sobre essa questão. O cliente, quando ele vai comprar um imóvel, ele precisa se sentir dentro daquele imóvel, né? Então, quando é um imóvel que está inacabado, que está em construção, que está desocupado, a gente tem sim uma ferramenta em que a gente decora o imóvel para o cliente se sentir dentro dele, né? A pessoa está comprando uma casa, ela precisa sentir que a família dela vai ficar confortável naquela casa. Então, a inteligência artificial, mais uma vez, ela faz esse trabalho de colocar um sofá, um quadro, uma mesa, para que a família observe aquele ambiente criado artificialmente e pense, nossa, aqui a gente vai conseguir viver. Né? Legal. E aí, mais uma vez, é o uso da tecnologia, o uso dos sistemas, trazendo esse facilitador para a nossa vida. Do mesmo jeito, um tour virtual. Um tour virtual e a Remax também utiliza aqueles ambientes que são físicos, né? O cliente entra protegendo os pés. Ele também utiliza esse tipo de Sim, técnica. A gente tem o cuidado de proteger a casa do cliente proprietário, né? Ele ainda é proprietário, ele ainda ocupa aquele imóvel. Então, antes de levar qualquer pessoa no imóvel, a gente faz uma qualificação do cliente. Não adianta levar um cliente no imóvel que não tem capacidade de compra daquele imóvel, né? É muito interessante essa parte que você coloca, porque na Remax, pessoal, jamais vai acontecer de os corretores baterem uma foto da sala, por exemplo. Eles tiram uma foto da sala e ali no meio da sala tem um aspirador de pó, tem a camisa de alguém jogada no sofá. Não existe isso, pessoal. As fotos são profissionais, existe uma técnica e a Lorena vai falar sobre isso. O cuidado, quando a gente trabalha, todos os nossos contratos são com representação exclusiva. E aí, o que quer dizer a representação exclusiva? Quer dizer que o corretor vai assumir a responsabilidade de representar aquele proprietário, aquele imóvel diante do mercado. E um dos cuidados que a gente toma é de, na hora de expor esse imóvel para o mercado, é deixar ele confortável aos olhos de quem vê.
né? Então, é tirar fotos de qualidade, é deixar um ambiente limpo. A gente sabe que no nosso dia a dia em casa fica. Imagina quem tem filho, eu tenho um monte de filho. Então, chega da escola, joga uma mochila no sofá, deixa um tênis no canto. O corretor, na hora de tirar a foto, ele precisa ter o cuidado de olhar para aquilo dali e falar: não, esse tênis não pode aparecer na foto, essa mochila não pode estar aqui. Né? Então, é deixar aquele imóvel com cara de, sabe, decorado de lançamento, pronto. Como se tivesse acabado de ser feito. É isso, é deixar um ambiente que te dê vontade de estar nele. Né? Não é um ambiente de dia a dia, de filho almoçando, de cachorro correndo, sabe? Não é isso. Tem que ter um ambiente que te deixe com vontade de morar nele. Tem que ter uma linha de segurança, de conforto, isso, né? Isso, de conforto. Elegância. De sofisticação, de paz. Ah, Lorena, mas é um imóvel do ticket médio mais baixo. Sim, quem vai comprar aquele imóvel precisa viver aquela realidade, mas em paz, com uma sensação de sossego, de lar. E talvez ele só compre se ele sentir a elegância, né? Se tiver toda a organização do local. Então, perceba, pessoal, são questões simples, né? Que às vezes, vamos colocar aqui um homem que não tem importância, né? Mas aquilo ali pode ser o detalhe que vai fazer você vender ou não determinado produto, né? No caso do mercado imobiliário, essa é uma questão ainda mais séria, a elegância, a organização, né? Então, prestem muita atenção nisso. Daqui a pouco, pessoal, a Lorena vai deixar uma mensagem aqui para você que está começando no mercado imobiliário, e o time da Lorena já é o maior time de Brasília, vai continuar crescendo. A Remax hoje está posicionada em primeiro lugar no mercado imobiliário, e daqui a pouco ela vai deixar o contato da empresa, o endereço para você. Se você tiver interesse, você que está começando, quer entrar no mercado imobiliário, tem facilidade com pessoas, com vendas, né? Tem facilidade em persuadir, em convencer, né? O treinamento da Remax está à disposição e ela já vai falar um pouco sobre, tá na câmera direta, focada com ela. Antes disso, eu preciso perguntar, dado o impacto da digitalização no setor imobiliário, como plataformas de financiamento digital, marketplaces imobiliários, como os oferecidos por prospects estão remodelando o acesso ao crédito e a comercialização de imóveis em Brasília. Então, basicamente, a digitalização facilitou o acesso ao crédito em relação ao mercado imobiliário, e também quais seriam os desafios para a sua implementação em larga escala até 2030. O crédito imobiliário hoje ele é algo que influencia diretamente na capacidade de pagamento dos clientes. Então, Lorena, como você avalia a questão de crédito no mercado imobiliário? Quem quer comprar um imóvel, vai comprar um imóvel independente das taxas de crédito imobiliário. Nós temos o exemplo da Argentina, que cresceu exponencialmente, foi a região que mais cresceu, e lá não tem crédito imobiliário. Então, a gente precisa olhar para o macro, mas o que vai determinar a compra e venda de imóveis é a realidade de cada um. Lógico. Né? O crédito imobiliário é um facilitador em muitos casos, sim. E a gente precisa ficar de olho nele. Mas independente das taxas colocadas e das formas de pagamento, quem for comprar um imóvel vai comprar. Não é essa a nossa grande preocupação. Até porque esses dificultadores, eles não são só para a Remax, é para todo o mercado. Para todo o mercado. Então, vai impactar para todo mundo, inclusive para os clientes. Mas o cliente que solicita um crédito imobiliário, né, que quer comprar através de um crédito imobiliário, ele tem uma renda, tem uma capacidade de pagamento, o que você recomenda para esse cliente quando buscar a Remax? Paciência. Não vá tomar decisão sem pensar antes. Analisar ponto. Porque é um negócio para longo prazo, médio e longo prazo. Então, procure um corretor especialista, procure uma pessoa que consiga te orientar de fato, porque a gente sabe que tem muita gente que também só quer tirar vantagem disso. Pesquisa, conversa, estuda, né? Esteja bem amparado e aí sim, tome uma decisão. Uma decisão o máximo possível
dentro, pessoal, de uma linha de cálculos que são feitos, né, muito bem conservada ali o seu raciocínio em relação à tomada de decisão da compra. Então, analise muito antes de comprar, porque o imóvel é um ativo e vai ficar para a sua vida inteira. Então, tenha muita atenção em relação a isso. Pessoal, Quando você tem uma causa na justiça, você procura um advogado. Quando você tem um problema de saúde, você procura um médico. Colocar um imóvel que é um bem de um valor alto no mercado, sem o suporte de um especialista, é um tiro no pé. é um tiro no pé. É exatamente, pessoal. É exatamente isso. Então, são informações maravilhosas, tá? Eu estou com a broker Lorena aqui, que é autoridade no assunto de mercado imobiliário, e como prometido, ela vai deixar agora no final, depois eu vou encerrar o podcast, ela vai deixar agora no final o contato dela, as informações para você que quer começar e também as dicas que ela pode dar, tá? Para todo o mercado, os colaboradores, setores que estão interligados, né? Uma mensagem aí, ela que é broker, uma mensagem também motivacional, né? Para fazer você cada dia mais acordar cedo e saber que aconteça o que acontecer, inclusive na política brasileira, o mercado imobiliário de Brasília, a empresa Remax, cresce 70%. Fica à vontade. Pessoal, a minha agência Remax, a Remax Cerrado, teve um crescimento no primeiro semestre de 2025 de quase 200% em relação ao primeiro semestre de 2024. Isso não é por acaso. Eu saí de 15 anos de ambiente de escola, eu fui professora e amava fazer o que eu fazia. E num determinado momento caótico da minha vida pessoal, essa história eu conto num outro momento, eu decidi que era hora de trocar de carreira, de me desafiar. E tem 4 anos que eu experimento esse novo desafio e eu acordo todos os dias muito motivada, porque eu encontrei nesse mercado uma oportunidade de mudança de vida. Então a Remax é para quem quer começar no mercado imobiliário. Sim, a gente está aqui para acolher quem quer mudar de carreira, mas também é para quem já está no mercado e ainda não tem o resultado que entende que pode ter. Por quê? Porque a gente ensina as melhores técnicas e entrega as melhores ferramentas do mercado imobiliário do mundo. Então, se você quer experimentar, quer saber um pouco mais da minha história, um pouco mais da história da Remax, quer conhecer um pouquinho mais sobre o nosso modelo de negócio, pode entrar em contato comigo, vão tomar um café comigo lá na Remax Cerrado, eu vou ter muito prazer em te receber e apresentar esse modelo de negócio e ver se a sua mudança de vida se encaixa com aquilo que a gente tem para entregar. Obrigada. Deixa o seu e-mail, contato. Meu e-mail é lorenarodrigues@remax.com.br. O meu Instagram é @lorenarodrigues.remax. E o meu telefone, e aí é o meu único número de telefone, é 61 99918 7252. Pode mandar um WhatsApp lá que eu pessoalmente vou responder. É isso aí, pessoal. É sempre assim. A gente está encerrando mais um programa, tá? Voz do Contribuinte. O Estado é Notícia, trazendo os melhores, os feras do setor, independente qual seja, de todos os mercados, empresas brasileiras. Vamos começar a maratona com diversos políticos aqui no Voz do Contribuinte. Foi uma satisfação receber você aqui, Lorena, e a gente sabe que você é autoridade no assunto do mercado imobiliário. Depois que as pessoas saírem desse podcast, elas vão saírem com muito mais informação, né? Com muito mais dados seguras em relação a onde investir no mercado aqui em Brasília. Foi uma satisfação receber você. Conte sempre conosco. E a Lorena vai encerrar agora com a saudação final. Vou deixar aqui a nossa frase, tá? Esse é o Voz do Contribuinte, o Estado é Notícia. Marcelo, muito obrigada. Obrigada pelo bate-papo. Eu acho que tem que ser assim leve, a gente tem que falar de coisa séria, mas de um jeito que a maioria das pessoas consiga entender. Então, muito obrigada pela oportunidade, pelo bate-papo. Eu espero que a gente se encontre mais vezes para falar mais sobre isso que eu adoro falar, que é o mercado imobiliário, que é o meu modelo de negócio.